CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Vamos ler o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, item 4. Deus disse, honra teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus te dará. Suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação e nas ideias dos hebreus, na época em que elas foram ditas, quando esse povo ainda não compreendia a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal, e por isso deviam ser mais tocados pelo que viam do que pelas coisas invisíveis. Eis porque Deus lhes falou de uma linguagem que estava ao alcance da compreensão deles, e como se fosse a uma criança, ele lhes dá como perspectiva o que poderia satisfazê-los. Eles ainda estavam no deserto. A terra que Deus ia lhes dar era a terra da promissão, o objetivo das suas aspirações. Eles nada mais desejam e Deus lhes diz que viveriam nela por muito tempo, isto é, que a possuiriam se respeitassem os seus mandamentos. No entanto, por ocasião da vinda de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Sendo chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual dizendo, meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma em uma pátria celeste. Assim, quando Jesus lhe recomenda que cumpram o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que ele lhes promete, mas o céu. Médico Jesus, mestre e amigo de todos nós, envolvidos na leitura do Evangelho, estamos dando início aos estudos desta manhã em torno do livro Memórias de um Suicida. Ajuda-nos, envolva a nossa casa de amor, a todos que aqui estamos dos dois planos da vida. Permita que a nossa irmã Ivone, o nosso irmão Camilo, nos inspire junto com Leon Denis, responsáveis por esta obra que estamos analisando, que iremos analisar. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, do nosso irmão altivo, o responsável pela nossa casa de amor, com a coluna de espíritos que sustenta o CEAP. Em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. Eu li o item 4 todo do Evangelho porque é muito bonito o raciocínio de Allan Kardec. É um raciocínio limpo, lógico. Muita gente não entende somente com esse raciocínio, quando ele diz o que está no decálogo. Se aquele povo duro que Moisés conduziu no deserto durante 40 anos, fizeram o bezerro de ouro assim que ele virou as costas, como é que ele ia falar do reino dos céus? Ele tinha que falar, a terra que Deus vos dará. Aí o Kardec pegou o verbo, dará, futuro, Ele vos dará, futuro. Não falou quando.
E passado lá os tempos, aí ele conclui o raciocínio. Com Jesus ele já fala da vida espiritual. Porque aquele mesmo povo amadureceu. Está implícita aqui a lei de justiça, a reencarnação, a compreensão, o amor imenso de Deus, tudo nessa mensagem. Porque o Criador, o Pai, compreende, esses espíritos têm condições de entender até aqui, ele tem paciência, espera mais de 1000 anos, 1.300, 1.400, eu nunca sei direito ali, 1.400 anos, para aquele mesmo povo receber Jesus e ali compreender a vida futura. Agora, esse livro que nós vamos estudar aqui, de um suicida, adiantava escrever esse livro ou trazer essas mensagens na época do Cristo? Na época de Moisés? Não. Nem foi possível lançá-lo antes que o Chico começasse a falar do mundo espiritual. Ele só veio depois de Nosso Lar, porque quando ela foi levar, Dona Ivone foi levar o livro, disseram que ela não estava bem da cabeça. Aí precisou o Chico, todo mundo conhecia o Chico, as suas obras, falar logo Nosso Lar, os Mensageiros, aí publica o livro. Livro todo escrito, o que é o médium, né? Dedicado, o médium comprometido, tudo escrito em papel de pão. Ela não tinha dinheiro para comprar. Hoje a gente tem um luxo dessas folhas aí brancas, né? De papel A4, a gente tem um computador, a gente pode ler e o computador já vai, né, escrevendo tudo, depois só a gente conserta. E vemos quanta preguiça espiritual para se fazer um trabalho, quanta preguiça. Então a Dona Ivone escrevia em papel de pão, onde tinha papel, e foi guardando na gaveta, guardando. Ela disse que quase jogou fora, quase queimou tudo, estava um tempão. Aí é quando aparece Leon Denis e diz para ela, está na hora da gente rever isso aí e publicar o livro. Então a espiritualidade sabe o que faz. Sabe o que faz, como faz. E acima de tudo Jesus, e acima de Jesus Deus. Tudo no tempo certo. E a gente não acredita nisso. Tudo no tempo certo. Vamos dar continuidade aqui ao estudo. Deixa eu beber um pouquinho dessa água. O pouquinho foi o copo. Depois, quando der, pega outro, por favor. Porque aqui é um lugar que eu bebo água. O dia inteiro a gente esquece de beber água. A gente vai ficando velho. Dizem isso mesmo, os velhos esquecem de beber água, tem que beber água. E aqui eu fico falando da sede. Nós paramos aqui na página 379, não é isso? 78. Extinto o prazo estabelecido, não é? Deixa eu ver o capítulo que nós nos encontramos aqui. É o capítulo... 15, novos rumos. Novos rumos. Que novos rumos são esses? A gente sempre volta um pouquinho. Quer vir para cá? Vem para cá. Me ajuda aqui. Novos rumos. É sempre bom ter gente aqui, pena que são tão poucos para dar apoio a gente, fluídico. A gente precisa dessa energia animalizada para atender os irmãos que são trazidos para esse estudo, irmãos suicidas, para que os espíritos manipulem os nossos fluidos em benefício deles, em benefício daqueles que estão ainda sofrendo em outro lugar ou perdidos. Enfim, obrigado. A gente precisava de mais gente aqui estudando conosco. Então, nesse livro aqui, ele começa assim, no Novos Rumos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus Cristo, está em João 14. Aí Jesus aqui está falando das muitas moradas da casa do Pai. Não dava para Moisés falar sobre isso. Aí eles retornam da terra, são liberados, né? Retornam da terra,
recebem a visita do Jerônimo. O Jerônimo fala da sua próxima reencarnação. Aquilo que até eu me espantei, que eu já li há tantos anos esse livro, nunca tinha visto aquela palavra, expiação da riqueza. Eu nunca tinha visto. Olha que a gente lê, tá vendo como a gente não presta atenção no que lê? E Jerônimo contou como vai ser a vida dele. Eles então estão tendo aqui, estão liberados, né? A reunião lá com o irmão Teócrito, que liberou eles do hospital. E eles estão livres para reencarnarem, se eles quiserem reencarnar. Se quiser ficar estudando no mundo espiritual, estudar. Se quiser ficar à toa, pode ficar à toa. Ele não aconselha isso. Então é essa conversa que nós estamos, não é? Sim. Então vamos lá. Extinto o prazo. Esse prazo aí, gente, foram os 30 dias que eles receberam, lembra? No capítulo. Sim. Anterior. O irmão Teócrito deu 30 dias para eles pensarem o que eles iam resolver da vida deles. Bem lembrado, isso. Carmen. O que eles iriam fazer, né? Se iam reencarnar, se iam ficar. Vamos lá, extinto o prazo. Extinto o prazo estabelecido pelos regulamentos internos, grande movimentação verificou-se na fisionomia pacata do departamento hospitalar e da torre. Turmas de asilados cruzavam as alamedas nevadas dos parques, demandando a sede do departamento, acompanhadas de seus mentores, a fim de participarem à autoridade máxima da nobre agremiação as resoluções definitivamente tomadas depois de mais graves elucubrações e análises sobre a situação própria, assistidas pelos desvelados conselheiros e educadores e orientadas pelo próprio Teócrito, como vimos. Tudo bem até aí, né? Pensaram 30 dias. Essa palavra elucubrar é bem familiar a mim, que eu escutava isso toda hora, lá no meu trabalho. Está elucubrando. Então vamos lá. Depois de pensarem, depois de meditarem, né? Isso que significa elucubrar. Agenor Penalva. Só um minutinho. Lembra do Agenor Penalva? Lembra? Não. A Luciano está em dúvida. A Agenor Penalva era o que estava preso na torre há 38 anos, sendo evangelizado todos os dias. Homicida, suicida, levou muitas pessoas ao suicídio, muitas donzelas que ele se aproveitou quando estava na vida, e já estava há 90 anos no mundo espiritual, quase 100 anos no mundo espiritual. O sangue ainda corria do peito, onde ele se atingiu, né? Não parava de correr o sangue na altura do coração, e ele havia também explorado os pais, era chefe de uma pequena falange de espíritos obsessores, e que ficha corrida, hein? Ficha feia. É que a gente não sabe da nossa, né? Então vamos falar dos outros aqui, né? Ainda bem que eu não sei da minha. Mas ele ainda teve, e a situação dele era tão grave que o Espírito disse assim: aguardamos a qualquer momento, não nos surpreenderemos se a qualquer momento vir uma ordem do mais alto, banindo-o do planeta Terra. Não queríamos tomar essa atitude extrema, lembra? Porque seria muito doloroso para ele. Talvez coloquemos ele em torno do orbe que estão sendo expurgados esses espíritos para lá. O que já é muita dor ficar em torno do orbe planetário. Olha que situação esse planeta. E mais, ele, apesar dessa ficha corrida, Jesus se interessou particularmente por ele, pedindo que fossem não fosse medido esforços para ajudá-lo, né? Para envolvê-lo. Aí eles envolvem o Agenor Penalva com todo o amor possível. Então esse é o Agenor Penalva. Vamos lá, continua. Agenor Penalva. Agenor Penalva, assim como vários outros prisioneiros da torre
suicidas, obsessores, que haviam semeado desordem, lágrimas, desgraças incontáveis no decorrer do pretérito, quer na qualidade de homens encarnados, quer mais tarde como espíritos inferiores que eram, Jerônimo de Araújo Silveira, Mário Sobral e outros declararam preferir a reencarnação imediata, tais os incômodos dos remorsos, as angustiosas perspectivas do passado que obsidiavam suas mentes em flagelações insuportáveis, incapacitando-os para outra qualquer tentativa. Ponto, né? Olha só, imagina, a gente fica curioso para saber do passado, né? Imagina, muita gente quer saber do passado. Eu não. Imagina se esses espíritos lembram do passado. Olha a bênção. Você está dizendo que não, porque você sabe que tem uma ficha corrida maior do que a da Janô Penalva, né? Vai saber. Você está dizendo que não, né? Agora, imagina se eles lembram desse passado. Não vai adiantar nada reencarnar. Por isso que a gente esquece. Eu falei ali para eles, ali numa avaliação nossa ali da obra social, uma reclamação, não, que a criança passou por da mesa, que tem que seguir isso, que... Falei, gente, olha só, a perfeição a gente não tem aqui, não tem como ser tudo perfeito, vocês têm que administrar. Perfeição só em Júpiter. Se vocês forem para lá, não vai ter criança por baixo da mesa, não vai ter criança mal educada, vai ter tudo, acho que não tem nem obra social lá, lá é um outro trabalho, né? É outra coisa. Agora, tem que fazer primeiro isso para depois ir para lá, né? Então, não adianta, é o que a gente tem, ó, são esses espíritos que retornam. Continua. O Agenor Penalva, ele fez, né, essa viagem ao passado, tanto que foi quando ele se convenceu. Tinham urgência de expiação a verem se conseguiriam tréguas no esquecimento temporário dos serviços de renovação planetária, para depois, então, cuidarem mais serenos de maiores realizações. Então, eles precisavam dessa reencarnação rapidamente para eles poderem até descansar do sofrimento terrível que eles passavam, né? E a encarnação seria a única solução para eles. Não tinha como eles ficarem lá estudando, eles precisavam desse mergulho na carne. Esse grupo aí, né? Esse grupo que a gente está falando. Vários outros se empenharam pelo estágio nas operosidades da vigilância, onde poderiam algo aprender para se fortalecerem um pouco mais, pois que, tíbios, indecisos, temiam ainda o contato com a carne, desconfiado das próprias fraquezas. Está vendo como cada cabeça é uma sentença? Esses aí estavam com medo. Então não dá para... Por isso que ele deu 30 dias para pensar. Sim. Não dá para você passar a régua, todo mundo vai por aqui. Não dá. Não dá. Eu me surpreendi também, eu tive uma outra surpresa aqui nesse estudo, que com as outras leituras eu não tinha visto. Que o nosso enfermeiro, aquele enfermeiro que era um suicida, e resolveu trabalhar ali Ih, esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Lá no início tem o nome dele. Joel. Era Joel? Não é Joel, não. Não, enfermeiro. Vede Joel, a quem tanto quereis, para que entrou em vossas condições. O amor de Jesus converteu em ovelha pacífica. Página 376, penúltimo parágrafo. É o Joel. Isso foi no discurso. Joel Steele. Agora lembrei. Era por causa do Steele. Falei, o nome dele não é Joel, é um nome em inglês. Aí veio agora Steele. Lembrei da motosserra Steele. E então, ontem eu estava vendo motosserra. Olha só o nome, como é que a nossa mente, como é que vai, né? Eu fui em 2 lojas para ver. Preço. Porque precisa ali, podar alguma coisa. Agora veio Steele.
É isso aí. Eu não tinha atentado que ele tinha sido suicida. E ele optou por trabalhar. Optou por ficar. Né? E como ele era querido pelos outros. Como ele era querido, né? Então continua aí. Algum tempo de contato com as caravanas heróicas no serviço de socorro e auxílio aos desgraçados do Vale Sinistro, como da Terra, desempenhando a beneficência, prepará-los-ia com mais segurança, no próprio entender, apontando-lhes caminhos mais amplos na senda da fraternidade. Eles queriam conviver com esse serviço para eles ficarem mais atentos, né? Eu acho que para realmente o cara absorver tudo aquilo, todas as lições que eles tiveram, né? Para não fracassar quando viessem na Terra. Eu, Belarmino, o Camilo, né? Eu, Belarmino, João Azevedo e bem assim alguns poucos que conosco muito se afinavam, todos do Hospital Maria de Nazaré, atraídos pelos magníficos ensinamentos do preclaro diretor do departamento, durante suas apreciadas exposições, depois de muitas e cuidadosas investigações adentro de nós mesmos, apresentamo-nos à sua presença, declarando que, caso fôssemos merecedores da honrosa mercê de prosseguir nas sendas preparatórias da iniciação, a despeito dos deméritos que sabíamos sobrecarregando nossas consciências, nós o preferíamos, porquanto nos seduzia a perspectiva do conhecimento que nos deixara entrever. Então, Belarmino era uma pessoa de vasta cultura, né? O poliglota, o professor de dialética. Ele também, o escritor. Sim. O Camilo. João de Azevedo, fala pouco do João de Azevedo aqui, né? Não fala pouco. E outros mais. Mas esses 5 é que vem acompanhando a nossa história até agora, né? Sim. É o Mário Sobral, o Jerônimo, vão reencarnar. Ele vai falar aqui do Jerônimo já, e do Mário Sobral. O João de Azevedo, o Camilo e o Belarmino. O João de Azevedo também era português, né? Sim. Então resolveram ficar para estudar. Sede bem-vindos, amigos, foi a resposta. Amanhã mesmo podereis seguir vosso novo destino. Para que retardar mais? Tudo é para a hora, né? Rapidinho. Não continuareis, porém, sob minha dependência. Isso aí acho que me deixaria triste se eu estivesse lá. Pô, não vou ficar mais com o como é o nome dele? O Teócrito. A missão a mim confiada junto a vós foi culminada, uma vez que sereis encaminhados para frente sob os cuidados de novos mentores. Unir-vos-á, no entanto, para sempre. Isso aí é um refrigério, né? A doce afeição que se estabeleceu em nossos espíritos durante o tempo aqui passastes. Continua. Certos de que logo no dia imediato deixaríamos o departamento hospitalar, separando-nos dos generosos amigos que tanto nos consolaram na desgraça, tristeza profunda ensombrou-nos o coração. A permanência no hospital, porém, todos nós o sabíamos, é temporária, geralmente curta. Procuramos despedir-nos. Começamos pelo próprio hospital, que nos era vizinho. Joel, abraçando-nos entre um sorriso e um minuto de intervalo, nos afazeres que se afiguravam múltiplos naquela manhã, em virtude da chegada, dentro de poucas horas, de novo contingente de réprobos apanhados no vale, disse-nos, confortando-nos ainda uma vez: não penseis que estareis separados de nós outros. Havemos de ver-nos muitas vezes. Paciência, meus amigos, paciência. Agora vocês vejam, né? O Joel, já bastante pacificado,
né, já bastante enturmado lá com os trabalhadores da colônia que ele estava, e aquele grupo recebeu alta, vai vir uma nova leva, um novo grupo. Eles têm que dar vez a outros. Aí vai repetir a história. Vai a caravana para lá, vai chamar as cavernas e começar tudo de novo. Continua. Carlos e Roberto, como sempre, prontificaram-se a guiar-nos às visitas de despedidas. Revimos e abraçamos todos os nobres mentores, os amigos incansáveis de dedicação, a quem tanto devíamos os amáveis conhecimentos que tivemos a honra de fazer fora do nosso departamento, os quais se estenderiam através do tempo, solidificando-se em perpétuas afeições. Achávamos no departamento de reencarnação, acompanhados das gentis irmãs servidoras Rosália e Celestina, quando ali deram entrada vários pretendentes à matrícula no recolhimento. Era compungente observá-los maturando sobre os dramas nefastos que assim os impediam para o futuro acerbo tão depressa, o futuro redentor. Dir-se-iam réprobos, expulsos do paraíso por falta de afinidade para habitá-lo por mais tempo. O triste êxodo de condenados aos infernos pelas mais graves desobediências às leis do Senhor, todo bondade e misericórdia. Continua. Então, Rosália e Celestina. Lembra da irmã Rosália e da irmã Celestina? Quem foi a irmã Rosália? A Rosália, acho que foi uma das primeiras mulheres que eles viram lá. Do departamento de reencarnação. E a irmã Celestina? Ela era superior a Rosália. Não, a que conduziu eles. Foi a que uma levou até a outra. A Rosália entregou a Celestina e a Celestina... Estou perguntando para ver se vocês estão prestando atenção. E a Celestina foi conduzindo lá dentro nos diversos departamentos lá da reencarnação, nos preparativos. Duas mulheres, né? Continua aí. Era com efeito tudo isso. Era falange de arrependidos que, por entre as lutas das incompreensões das provas terrenas, iam polir a consciência maculada pelo pecado, batizando-a no fogo redentor do sofrimento e assim remindo-a da desonra. Pode continuar. Caminhavam em fila extensa, de 2 a 2, subindo as escadarias da sede do departamento e desaparecendo dentro em pouco no interior do mesmo. Prisioneiros do passado ominoso, escravizados pelo negror da mente, incapacitados em vista de seus pungentes remorsos para quaisquer tentativas antes de uma reencarnação expiatória. Seguiam cabisbaixos, tristes, constrangidos, temerosos, dando a impressão de que só se submetiam à dura penalidade porque outro remédio não haviam encontrado para lhes restituir a honra espiritual, a serenidade íntima, senão esse providencial recurso que a lei magnânima lhe apontava: voltarem a ser homens, renovarem-se nas lides planetárias por meio de exercícios reabilitadores do cumprimento do dever. Tudo que eles passaram, né? Pois é. Então, a gente sabendo dessas coisas, é nosso dever orar por essas pessoas. Muitos estão reencarnados entre nós e precisam do nosso amor, precisam da nossa prece. É um ato de caridade fazer prece por eles. Quiçá, alguns de nós que estamos aqui, eu tenho quase certeza, já estamos na nossa caminhada de recuperação por causa de suicídio.
no passado. Então, quando a gente faz prece por outrem, estamos fazendo por nós mesmos também. Porque não é fácil. A gente, quando está em determinadas situações difíceis, a gente sofre, a gente se entristece. Imagine essas almas culpadas que carregam uma grande culpa dentro de si, o remorso. O remorso é pior. Uma coisa é o arrependimento. Você se arrependeu, poxa, vamos recuperar isso. Mas o remorso te consome, te destrói. Vamos lá. A desoladora sensação de pavor fez estremecer em nossas fibras mais sensíveis ao se nos deparar o grupo conduzido por irmão João, diretor do manicômio. Esses eram do manicômio. Vamos ver o pessoal do manicômio? Ela estava lendo e eu voltei com a mente aqui, eu falei, quem são esses que vão de 2 a 2? Agora que ele está dizendo. Então me perdoem eu voltar aqui, ó. Caminhavam em fila extensa, de 2 a 2, subindo as escadarias da sede do departamento e desaparecendo dentro em pouco no interior do mesmo. Prisioneiros do passado ominoso. Ominoso é uma coisa terrível, pesada, né? E escravizados pelo negror da mente, incapacitados em vista dos seus pungentes remorsos, que é uma coisa pungente, uma coisa que fere, que machuca, né? Para quaisquer tentativas antes de uma reencarnação expiatória. Para eles só tinha um remédio, reencarnar. Seguiam cabisbaixos, tristes, constrangidos, temerosos, dando a impressão de que só se submetiam à dura penalidade porque outro remédio não haviam encontrado para lhes restituir a honra espiritual, a serenidade íntima, senão esse providencial recurso que a lei magnânima lhes apontava: voltarem a ser homens, renovarem-se nas lides planetárias por meio de exercícios reabilitadores do cumprimento do dever. Então esses, ele vai dizer ali, vinham do manicômio. E dentre estes, nós sabíamos que muitos haviam se suicidado através das drogas. E como a gente recebe suicida aqui por causa da droga. E querem liberar as drogas. Homens irresponsáveis querem a liberação das drogas. Não sabe o mal devastador que faz a este espírito por ignorarem. Porque pensam que sabem muito, como está ali na mensagem. São sábios na terra. Grandes hipócritas ao mesmo tempo, que ignoram ou querem ignorar a vida espiritual, pensando que são deuses ou semideuses, e não sabe o estrago que faz na vida de um viciado, e muito mais, não sabe o que faz na vida da família do viciado. Como a gente vê aqui, mãe, pai, desesperados com o filho que se droga. Pais que dão tudo para o filho e vêm chorar no nosso ombro, pedindo socorro, pedindo ajuda para o filho que não consegue se recuperar. Famílias com recursos que internam, levam para hospitais específicos, ficam 1 mês, 2 meses, sai do hospital, cai novamente no vício, volta para o hospital 3 meses, 4 meses, cai novamente no vício. Aí a mãe desesperada, porque seu filho vai ficar mais tempo ainda preso no hospital. E nós dissemos para ela, é melhor ele ficar preso e se recuperar e a senhora ter seu filho de volta, do que ele sair antes do tempo e morrer de uma overdose. Começou com uma maconha, começa com um cigarro,
que devia ser proibido também. Começa com cigarro, dali vai para maconha, da maconha para uma droga mais pesada e pronto, fica dependente. E é difícil o caminho de volta. Quantas lágrimas. Agora você vai autorizar isso? Você vai fazer uma lei que autoriza? E a gente continua dizendo ainda, já que não está aqui, mas o crime não faz parte do suicídio, porém, é um crime covarde, o aborto. Quem está estudando conosco aqui, Dramas da Obsessão, a segunda parte do livro conta a história real, acontecida aqui no Brasil. Começou no Brasil Colônia. Brasil Colônia, lá em Ouro Preto. Lá era São Vicente, hoje Ouro Preto. Vila Rica. Lá era Vila Rica, hoje é Ouro Preto, né? Ouro Preto hoje era a antiga Vila Rica. Sim. Época de Tiradentes. Quando é que foi Tiradentes? 1789, né? Finalzinho do século XVIII. Pois é. Lá um casal tem um filho, só que a mulher era casada, o marido teve que voltar a Portugal. O marido estava voltando, mas o filho nasceu. Tiveram que matar o filho, deixou nascer, já estava próximo de nascer, deixou nascer, matou e jogou fora. Não deixou de ser quase um aborto. E depois aqui no início do século XIX, passados 100 anos, eles vão responder pelo crime. Quem está nos acompanhando sabe. Então, quanta dor. Depois de 100 anos, 110 anos, né, mais ou menos, somente a mãe consegue se reabilitar. O espírito que foi abortado e que foi a causa de um crime no passado, o pai, não resolveram o problema. E pelo contar da história, pode ser que estejam reencarnados ainda. Se desencarnaram, né, pouco tempo, pode estar encarnado ainda, expurgando esse passado ominioso, como está ali, ominoso, né? Ominoso. Então a gente tem que ter cuidado, né, ao eleger alguém para nos representar na nação brasileira. Desoladora sensação de pavor fez estremecer-se em nossas fibras mais sensíveis ao se nos deparar o grupo conduzido por João, diretor do manicômio. Incapazes de livremente raciocinar, seguiam para a reencarnação, impelidos pela necessidade imperiosa de uma melhoria e algum progresso. E somente as escassas atenuantes que deveriam trazer, como os deméritos que a evidência mostravam, estabeleceriam condições para a existência que buscavam, assim como seus lastimáveis estados vibratórios. Irmão João, o generoso Teócrito, os técnicos do Departamento de Reencarnação, a direção da colônia, seus guardiães maiores, todos criteriosamente inspirados na justiça e na misericórdia das leis soberanas do onipotente Criador, eram os mesmos que supriam suas incapacidades de justo discernimento para livremente escolherem o futuro, estabelecendo em conselho o que melhor lhes convinha, e para isso recebendo o beneplácito do Mestre Redentor Jesus. Agora vocês vejam, esses réprobos, eles tiveram o apoio dos espíritos mais eminentes da colônia espiritual. João, irmão João, Teócrito, os departamentos de reencarnação, a direção geral da colônia, tudo apoiado por Jesus. E eles iam como? Cabisbaixos, tristes,
Impelidos, foi a palavra que ele usou aqui, pela necessidade imperiosa. O que é uma coisa imperiosa? Tem que ir e não tem outro caminho, é esse aqui, é imperioso que vá. De uma melhora, de uma melhoria e algum progresso. Não é um progredir muito, não. Olha a consequência do suicídio. As drogas levam ao suicídio, se não direta, indiretamente. Se não direta, indiretamente. E mães podem se suicidar por tanto amor ao filho e por tanta culpa, e ir atrás para encontrar o filho. É um estrago que faz. E esses do manicômio são os drogados. E quando a gente recebe os drogados aqui, a gente vê o desespero desse espírito. Num linguajar comum, mesmo morto, mesmo depois de morto. Na verdade, mesmo depois de morto, o corpo físico. Porque o espírito continua vivo nas suas alucinações. É grave isso. Não contivemos as lágrimas ao avistarmos Jerônimo e Mário, nossos pobres companheiros e afins, desde as sombrias desesperações do Vale Sinistro. O primeiro, que é Jerônimo, abatido, curvava a cabeça sobre o peito, qual o condenado submisso no momento supremo. E olha que Jerônimo vai ser rico. E olha como é que ele vai para a riqueza, como o boi vai para o matadouro, de cabeça baixa, triste. Aí a gente aqui acha que a riqueza é fundamental para a gente ser feliz. A gente quer ter aquilo que o outro tem, a gente inveja o que o outro tem e não sabe as dores que o outro sente dentro de si. A gente não imagina as dores. Olha como ele diz aqui, o primeiro, que é o Jerônimo, abatido, curvava a cabeça para o peito, qual o condenado submisso no momento supremo. Não nos percebeu a distância, tão absorvido seguia nas ondas aflitivas do pensamento. Quer dizer, o que será de mim? Olha como o espírito tem uma outra visão completamente diferente da nossa que está no corpo. Outra visão. Muitas vezes eu fico a pensar, como ontem, hoje, pensei muito, né? Como é que está? Vivemos juntos muitos anos. A minha esposa no mundo espiritual, ela tem uma outra visão. Ela não tem mais a minha visão. A minha visão é estreita. A dela se alargou. Como ela me vê agora? Como ela vê a vida dela? Como ela vê, né, o futuro? Porque eu não tenho essa visão. Ela tem. Como o passado deve pesar na economia dela? Estou pegando ela, mas todos esses que já têm condições de ter um raciocínio. Um raciocínio lúcido, um pensamento lúcido. É diferente. Eu vou voltar para a Terra porque eu quero ser rico na Terra. O Jerônimo está voltando para ser rico. Olha como ele está. O segundo, que é muito interessante, né? O que o Mário fez? O Jerônimo, vocês sabem. Lembra do Mário? O que o Mário fez? Por que ele se suicidou? Matou a Nota 0,5. Que horror! Meio. Ele teve uma amante, ele tinha a mulher e os filhos. A amante era uma brasileira chamada Lola, não era Lola? E ela não quis mais nada com eles, ia voltar para o Brasil com um conterrâneo, com outro brasileiro. Ele pede, ele se humilha, ele implora, ela diz não, ele mata ela estrangulada com as mãos e depois se enforca no umbral da casa com um lençol. Quando ele conta essa história, o Camilo até diz assim, que maneira mais desonrosa de se morrer, né? Ele faz uma piada lá com isso ainda.
E então ele já estava com as mãos, ele não era digno, ele se sentia, eu não sou digno de ter as minhas mãos assim. A mão dele já se via caída, né? O braço caído, seco. Nota 10, né? Você tirou meio. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então é isso aí, é que a gente está sempre lendo. E outra coisa, olha, esse mesmo livro é estudado sexta-feira aqui antes do trabalho. Então a gente estuda na sexta e estuda hoje. Aí fica mais, grava melhor, né? Não sei mais nada do que você não, estou só mexendo contigo. Mas que você tirou meio, tirou. É alguma coisa, né? Meio porque lembrou que... Melhor do que zero. Melhor do que zero, né? Aí, ó. O segundo, que é o Mário, que é esse que a gente falou, né? Porém, sorridente e valoroso, os cabelos revoltos, como no primeiro dia em que o víramos, o peito, no entanto, destemeroso, erguido como a desafiar as lutas por vindoura, olhos vivos, postos para frente, qual sonhador entrevendo o ápice honroso da empresa penosamente iniciada entre os sacrifícios exigidos pela razão e as lágrimas vertidas pelo coração, ambos conflagrados por sincero arrependimento, que seria preciso expungir. Olha, esse vem encorajado. Lembra que lá atrás também ele vinha, mostrou isso? Não, eu vou de uma vez, eu vou vencer isso. Vou ser os braços, vou ser filha de, não é Lola, perdi ponto, Eulália. Não era Eulália? Acho que é Eulália. Eulália. Não? É. Ao nos avistar, é Eulália. Lola é do livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. É muita coisa na cabeça. A Lola está lá, essa é Eulália. Ao nos avistar, acenou, vai ver que a Eulália está aqui pertinho, falou, meu nome é Eulália, não é Lola, né? Então Eulália venceu, graças a Deus, né? Ao nos avistar, acenou amigavelmente num adeus que parecia derradeiro, enquanto frêmito de indescritível horror confrangiu nossas almas. O desgraçado acenara com 2 miseráveis tocos de braços, onde não existiam mãos, ao passo que estas lá estavam destacadas, encravadas em seu próprio pescoço, como recordando a morte violenta pelo estrangulamento, a mesma por ele dada à infeliz Eulina. Errei de novo, menos 2 pontos. Eulina. Eulina. E eu vou destacar isso aqui porque, olha, vocês, aqui tem uma pessoa que vem de vez em quando, ele vem sempre de manhã, é de manhã que ele vem, na quarta-feira que ele veio, e me deu uma agonia, e eu associei a isso aqui. Ele não está aqui, ele não está escutando. Ele não tem os 2 braços, ele tem 2 toquinhos. A mão dele é pequenininha e sai do ombro. Aí me apresentaram ele, fui esticar a mão, ele fez assim com o ombro, me deu uma agonia. Eu precisei de um tempo para acostumar com aquilo, né? Ele já deve estar acostumado com isso. É diferente. Para ele é normal. É diferente. E eu conversei com ele, eu não estou dizendo que seja ele aqui não, né? Nada, só associei, porque ele não tem os 2 braços. E por que ele não tem os 2 braços? Para a gente fica claro. Para ele que está estudando, também deve ficar claro. Porém, ele não lembra do que fez. Como nós também não vemos o que ele fez, mas deduzimos. E é uma pessoa inteligentíssima, viu? Inteligentíssima. Se formou, tem 2 faculdades, trabalha com computação. É um pouco mais novo, Deve ser por causa do talidomida. Esse pessoal de 62, 61, era uma medicação para diminuir o enjoo das mães, e as crianças nasceram todas sem braço, só com cotoquinho. Mas a talidomida não foi a causa, foi o efeito. É igual a causa física, digo eu. É, não do espírito. É igual àquela da chikungunya lá no Nordeste, sim, que nasceram microcefalia. Com microcefalia.
Ah, foi a chikungunya. Porém, não foi qualquer espírito que pegou aquilo. que pegou aqui, entrou ali, que foi ali. O mesmo Covid. Você vê, teve pessoas que morreu com muita aflição, com muita dor, desesperados. Outros nem pegaram, e se pegaram nem sabem. Nem perceberam. E é interessante que dentro de uma família, teve gente que pegou e morreu, e teve gente que não pegou e nem pegou. Como a coisa é direcionada, né? Sim. Só Deus para entender De alguma tudo isso. coisa a gente tem que morrer, né? Não tem jeito. Não, e não é só isso, é a necessidade que o espírito tem de passar por aquela dor. Sim. A lei faz com que a pessoa responda aquilo que ela está devendo. A lei é cumprida. Continua. Este será bem certo que vencerá, profetizou irmã Celestina pensativa. Falei mais forte, voz mole não, vamos embora, voz de homem. Voz de homem eu não vou Vai. conseguir nessa Este vida. será bem certo que vencerá. Ele estava com tudo para vencer, né? Estava disposto. Ele até foi cogitado dele não ir com a pena tão grave assim, lembra? E ele quis. E ele falou, não, eu quero, eu vou e não quero Ele saber. veio feliz. Vamos lá. Este será bem certo que vencerá, profetizou irmã Celestina. Sua próxima migração terrena será calvário áspero, próprio das almas corajosas que se arrependem. E do berço ao túmulo apenas lágrimas e asperezas conhecerá. Arrastar-se-á sem esperança nem compensações, mutilado, enfermo, humilhado, ridiculizado. Ridiculizado deve ser ridicularizado, né? Deve ser a mesma coisa. Traído pela própria mãe, que o repudiará ao dar-lhe a vida, pois só obterá um corpo nos ambientes viciados em que outrora se chafurdou. Mas será preciso que assim seja, ó meu Deus, para que se reconcilie com a consciência própria e se reencontre harmonizado com o progresso natural de cada criatura em procura de Deus. Tão bem assim o compreendeu que ele mesmo escreveu a sentença que lhe convém e entregou-a a irmão Teócrito para encaminhá-la à direção geral e conseguir a aprovação do seu guardião maior, isto é, de Maria, governadora da legião a que pertencemos. Mário impôs-se expiação duríssima, como tantos e tantos irmãos nossos existentes sobre a crosta terrestre, no resgate severo e decisivo. Caramba, hein? Né? E o ambiente que ele colocou aqui atrás, que você leu, Carmen, ó, ele vai ter que nascer, ele vai ser ridicularizado e traído pela própria mãe, que o repudiará ao dar-lhe a vida. Quer dizer, vai ver que eu não quero essa coisa feia sem braço, não. Vai doar, vai jogar fora. Pois só obterá um corpo nos ambientes viciados em que outrora se chafurdou. O que é ambiente viciado é esse? Não, os prostíbulos. Né? Não é ele que o próprio disse, o mentor não falou, que no fundo ele gosta daquilo? Não foi ele? Acho que foi. Foi o Mário Sobral. Que no fundo, ele até gostava daquilo. Né? Ele conheceu a Eulina, sim. Ele conheceu a Eulina, sim. Então ele vai voltar e vai ser abandonado num ambiente desse. Que dor, hein? Pior que esse rapaz que eu falei aqui, ele me contou a história dele toda. Eu não me lembro, eu desliguei. É história triste, de mãe, de irmão, de família, triste demais. Triste. Tem 3 filhos, tem 3 filhos, tem. Tem 3 filhos. E aquele lá de Santa de Lourdes, ali na Taquara, é o que mais se vê, é crianças assim, abandonadas
É. Na igreja? Não. É um lar de criança. Ah, sim. Pois é. E ao entardecer do dia seguinte, deixamos o departamento hospitalar. Vai, veículo. Veículo modesto que reconhecemos do tipo usual no interior da colônia veio buscar-nos. Silenciosamente, comovidos, tomamos lugar e, confortados pela presença de Romeu e Alceste, que nos deveriam acompanhar ao novo domicílio, observávamos que, enquanto deslizávamos suavemente, as neves melancólicas e adelgaçavam, a paisagem se coloria de formosos tons de madrepérola. Flores surgiam em festividades policrômicas, à beira das estradas caprichosamente cuidadas. Quando os primeiros casarios de magnificente metrópole hindu apareciam aos nossos olhos, surpreendidos, que julgavam sonhar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, era, pois, verdade que havíamos progredido. Acabamos uma parte aí, vamos para a terceira parte, né? A cidade universitária, a mansão Esperança. É muito bom esse livro. Maravilhoso. Espero que você continue vindo aqui estudar, viu, quando acabar, né? De rever todo o livro. Você não chegou no início? Chegou no início? Ele voltou e... vamos pegar ele de novo. Foi muito bom, né? A história dolorosa, mas instrutiva. Agora imagina quando a humanidade toda tiver acesso a esse tipo de literatura. Quiser, né? Despertar para isso. Acesso tem, não tem porque não quer. É porque não conhece. Ela vai mudar muito. Né? Mas achei interessante esse finalzinho, né? A gente vê que lá na colônia estava sempre encoberto, sempre com neve, um lugar frio, né? Assim, neblina. E aí eles estão saindo de certo do alto, né? E estão indo para um lugar onde é mais parecido com a terra, né? Com flores. E isso deu uma alegria, né? Poxa, realmente a gente... Todo momento. Livro o tempo todo, né? A gente vê que apesar do crime, as pessoas têm a benevolência de Deus, né? Então vamos fazer a nossa prece e terminar o nosso estudo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, esta manhã de estudos, num primeiro momento, o Evangelho trazido pela nossa irmã, preparando o ambiente para esses estudos mais dolorosos, quando se fala do suicídio, essas dores pungentes que estes irmãos trazem em si. E que neste ambiente de luz e de paz eles se sintam amparados, aconchegados, envolvidos por este bálsamo, aliviando as suas dores e dando-lhes esperanças. Que o Senhor conforte esses corações sofridos, tão dolorosamente machucados pelo ato do suicídio. Rogamos, Senhor, pelos seus familiares, que também sofrem, que também buscam as razões do seu ente querido ter partido da terra de maneira tão dolorosa. Rogamos por estes lares, rogamos por todos estes que espiam este passado, reparando as suas dores, hoje reencarnados, aqui no Brasil,
ou em qualquer parte do mundo, em qualquer país. Misericórdia para eles, esperanças, forças para que vençam, para que saiam vitoriosos desta luta. Ajude-os. E nós que aqui estamos estudando, reencarnados, precisamos também da tua ajuda, Senhor, porque não sabemos do nosso passado. Ajuda-nos. Envolva esta casa de amor que proporciona, que propicia esses conhecimentos, que divulga a verdade espiritual, a verdade trazida por Kardec, a verdade trazida por ti, Jesus. Que a nossa casa cresça, que a nossa casa seja sempre dirigida pelo teu coração magnânimo e que a tua vontade seja feita, materializada pela direção, pelos trabalhadores do SEAP. Ajude a todos nós, ajude os guias dirigentes desta casa de amor, para que este hospital de almas siga consolidado na terra e no céu. Em nome desses espíritos amigos, condutores deste trabalho, como a Dona Ivone, como o Camilo, como Leon Denis e tantos outros, como Allan Kardec, o nosso altivo, e toda a falange de espíritos que dirigem o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, da minha amada, das irmãs que tanto amamos também. Em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Graças a Deus, que assim seja.